A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica, meu irmão, minha irmã, aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Esse foi o texto que foi pregado hoje na igreja pelo evangelista Wesley, ali na Igreja Batista em Cavaleiro, né? Igreja essa pastoreada ali pelo pastor Enoque. E o tema que o evangelista usou para iniciar sua pregação foi confiança nos propósitos de Deus em tempos de tribulação e sofrimento, baseado nesse versículo aqui de Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Vamos ler o texto. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós observamos aqui no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são filhos de Deus, obediente a Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte desse grupo em que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, se deixar influenciar, na verdade, por aquilo que nós vemos. Às vezes nós esquecemos das coisas espirituais, nós não conseguimos entender o agir de Deus na nossa vida. Por que será que eu estou passando por esse momento de aflição? Por que será que eu estou passando por lutas? Por que será que eu estou passando por provações? O interessante é que o evangelista Wesley, ele usou alguns pontos, e o primeiro ponto que ele usou aqui foi que uma pergunta que nós podemos fazer: por que Deus permite as tribulações? Por quê? E aí ele traz alguns pontos para trazer essa resposta. O primeiro ponto ele vai dizer: para termos um conhecimento mais profundo de Deus. Às vezes Deus usa, meu irmão, minha irmã, as nossas lutas, as provações que nós passamos para nos fortificar. Quantas das vezes eu mesmo já passei por lutas, por dificuldades, que depois eu percebi que foi um tratar de Deus na minha vida. Às vezes Deus está tratando com você, Deus está cuidando de você, Deus está querendo te dar experiência com Ele, uma intimidade mais profunda com Ele. E ele usou o exemplo de Jó. Jó era um servo de Deus. Jó capítulo 1 vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, íntegro e temente a Deus. Perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, mas permaneceu fiel. Teve uns momentos de recaída, mas lá no capítulo 42, versículo de número 5, Jó vai dizer: antes eu o conhecia só de ouvir falar, olha só. Hoje eu o conheço face a face. O interessante é que o segundo ponto que ele usa aqui é de que Deus permite as nossas tribulações para o crescimento e maturidade dos seus. Lá em 2 de Coríntios, meu irmão, minha irmã, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, vai dizer exatamente assim. Porque ele vai dizer assim, ó: mesmo que o meu homem interior se corrompa, o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, porque a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, meu irmão, minha irmã.
E às vezes Deus permite essas nossas provações, as nossas lutas, para termos o quê? Confiança nele. E ele permite também para nos preparar, foi o último ponto aqui do evangelista Wesley, para nos preparar para a glória futura. O apóstolo Paulo vai dizer, tanto você está contente na abundância como na escassez. Passei por lutas, fui apedrejado, fui cuspido, fui humilhado pelos seus, que não aceitaram ele como apóstolo. O apostolado do apóstolo Paulo foi o tempo todo sendo bombardeado, a gente vai ver isso nas suas cartas. As pessoas não queriam reconhecer o seu ministério, o seu apostolado. E o apóstolo Paulo sofrendo, preso, maltratado, mas ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta que eu gostaria de fazer para mim e para você é, será que nós estamos preparados para passar por lutas, por escassez, por uma enfermidade, por um desemprego, pela perca de um ente querido? Será que nós estamos preparados para entender que todas essas coisas cooperam para o nosso bem? Que nada sai do controle das mãos de Deus? Será que nós estamos preparados para isso, meu irmão, minha irmã? Ou será que nós vamos murmurar e negar a Cristo no momento de tribulação e de lutas? Lembra o que o apóstolo Pedro fez? Jesus foi preso e os discípulos se afastaram com medo. E teve um momento que alguém chega para Pedro e fala, você é um deles. Pedro, com medo de ser preso, não sou não. E a pessoa repete, pergunta de novo. Ele, não, eu nem o conheço. Mas você fala como um deles? Não, nem conheço, não sei quem é. Às vezes nós fazemos isso. No momento de luta, do aperto, nós abandonamos a Cristo. Mas aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que estão chamados de filhos, esses sim, serão capazes de suportar as tribulações na hora da adversidade. Esse será capaz, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqueles que entendem que o Senhor é o nosso pastor e com ele de nada sentiremos falta. Que possamos nos firmar, meu irmão, minha irmã, nesta promessa. Porque nós estamos aqui, nós somos apenas turistas aqui na terra. Haverá um dia em que Jesus voltará e buscará a sua igreja. E todo esse sofrimento, todas as lutas, todas as adversidades irão se acabar. E nós poderemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.